Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeumesinto.com. Fica à vontade para dar uma passadinha por lá, ver mais do meu material, dos meus vídeos, dos meus textos, meu livro, enfim. A casa é sua e tudo que eu preparo é especialmente para você. Bom, hoje vamos falar aqui sobre essa história bizarra que tudo que deu errado foi para dar certo no final. Bom, se você já deu uma fuçadinha aqui no meu canal, se você já é inscrito dele, provavelmente você já assistiu aquele meu vídeo onde eu falo que as nossas reações é que definem a nossa vida. Ou, se você participou do evento online que teve, o ENAT, você deve ter visto a minha palestra, que eu falei exatamente sobre esse tema. Mas, como o evento foi online e nem todas as pessoas tiveram acesso, estou aqui eu preparando esse assunto novamente, porque eu acredito que seja um dos assuntos mais importantes do universo. Do jeito que eu já falei lá no outro vídeo, né, sobre as nossas reações, como que é importante a gente reagir bem quando a gente está no meio de um problema, essa história que tudo deu errado para dar certo no final, é a mesma coisa. Mesmo quando a gente está no meio do olho do furacão, que é o mais difícil de enxergar isso, mantenha viva a esperança, porque realmente aquilo tá acontecendo porque de alguma maneira você atraiu aquela aprendizagem para você e com certeza o universo está te desviando de alguma coisa errada que não ia ser boa. Então, muitos dos meus pacientes, dos meus leitores, às vezes eles entendem que essa questão de que você está passando por um problema é porque você está sendo punido, porque você está pagando alguma coisa errada que você fez. Então, é claro que toda ação tem uma reação. Só que a gente vai muito para esse lado da punição. E não é bem assim. O que acontece é que a gente veio de um mesmo todo, certo? Desse mesmo todo que a gente veio, todos nós estamos caminhando na evolução. Se você quer ou não evoluir, você não tem muita opção, você está no caminho da evolução. Às vezes a gente escolhe o amor para aprender, às vezes a gente escolhe o sofrimento. E é aí que está morando o perigo, a gente não precisa escolher o sofrimento. Só que, independente de qualquer coisa, se é religião, crenças familiares, da sociedade, cultural, enfim, qualquer coisa, a gente enfia na nossa cabeça essas crenças negativas com relação a pecado, punição, que a gente merece sofrer, porque todo trabalho para ter recompensa precisa ser duro, precisa ser com sofrimento. Outro dia uma paciente minha falou para mim, eu sei que trabalho não necessariamente tem... O trabalho é trabalho, não tem que ser feliz. Quem disse que não tem que ser feliz? Estou eu aqui trabalhando e estou feliz da vida, entendeu? Então, assim, claro que existem momentos difíceis, claro que existem desafios a serem alcançados, eu sempre brinco. Eu amo ser terapeuta, eu amo trabalhar com os meus pacientes, eu adoro fazer vídeo para vocês, mas eu detesto trabalhar com contabilidade, só que é uma parte, né, do meu trabalho que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que entender que não é que, porque é trabalho tem que ser sofrido. Não, isso daí é uma outra crença negativa. Então, claro que existem coisas complicadas, coisas que não são tão divertidas, mas aí a gente escolhe a maneira como olha para elas, que nem eu sempre brinco, poxa, a hora que eu tenho que fazer lá minhas planilhas, que eu tenho que fazer a parte burocrática do meu trabalho, de cobrar imposto e passar imposto para o governo e tudo mais, não é prazeroso fazer essa parte. Só que quando eu me pego, ops, Adriana, você está reclamando do quê? Você tem seu trabalho, você tem condições, você tem tecnologia para fazer a sua planilha, você tem inteligência para aprender mais sobre esse assunto, você tem pessoas à sua volta que você pode pedir ajuda, então eu tento olhar o lado positivo daquilo e, ops, na hora passa aquela raivinha, aquela preguiça, aquela, ai, que saco, tem que fazer isso, passa. Porque a gente tem sempre que analisar tudo que deu errado, deu certo no final. Qual é a nossa reação? Qual é a parte positiva dentro daquela situação? E a gente não percebe, mas o tempo inteiro a gente vivencia essas experiências. Muita gente acha que, eu tô numa crise, sei lá, um problema sério de saúde que eu tô tratando, ou então, eu tô numa fase péssima no meu relacionamento, ou eu tô num trabalho que eu odeio, num curso que eu tô fazendo obrigada porque meu pai e minha mãe mandaram eu fazer esse curso. Então, assim, às vezes são fases, são situações mais longas e aí dói mais tempo, mas também a gente tem mais tempo para refletir e entender qual é a
pegadinha e o que a gente tem que fazer para sair dessa situação com o menos machucado possível, mais rápido e com mais benefícios. Mas, às vezes acontece rápido, uma situação relâmpago. Por exemplo, você está em casa esperando o seu marido, sua esposa, seus filhos, enfim, você está em casa e a pessoa não chega, não atende o telefone, aí você já começa a entrar em desespero, já acha que foi atropelado, que o pior aconteceu. Então, assim, infelizmente, né, devido à nossa realidade no Brasil e em alguns outros lugares, infelizmente a gente tem que se preocupar mesmo, mas não estou dizendo aqui que a gente não tem que se preocupar e deixa que o mundo, deixa a vida me levar, não é bem isso, mas isso é exceção, não é regra. A gente tem que perceber o quanto a gente tende a ser negativo e derrotista e o quanto a gente pode mudar o nosso padrão energético ao nosso favor. Então, eu tô falando por mim também. Quantas e quantas vezes eu fico lá desesperada, ai meu Deus do céu, fulano não chega, ai meu Deus, e agora? O que será que aconteceu? Ai meu Deus do céu. Então, calma, relaxa. Por que você já vai pensar na desgraça? Pensa que tá tudo bem, daqui a pouco a pessoa chega, calma, respira. Então, isso é um treino. No nosso dia a dia, a gente passa por situações assim, que a gente tende sempre a reagir de uma maneira ruim. Por exemplo, o ônibus está demorando para chegar. Ai meu Deus do céu, ai que inferno, ai eu odeio esperar ônibus, ai que saco, ai vou chegar atrasado. Então, é uma situação agradável? Óbvio que não, mas a gente pode enxergar de uma outra maneira. Então, tudo bem, o ônibus está atrasado. Eu tenho o poder de fazer alguma coisa. Eu posso viajar no tempo, arrancar o volante da mão do motorista, acelerar, mandar passar nos faróis vermelhos e chegar para me pegar no ponto de ônibus? Não. Então, adianta alguma coisa ficar com raiva, ficar projetando que vai chegar atrasado, que vai dar tudo errado? Não tem o que fazer. Então a gente tem duas opções. Não tô falando para ninguém dançar balé no ponto de ônibus feliz da vida porque tá atrasado, não é isso, gente. Mas para e pensa. Tudo bem, eu tô atrasado, não tenho o que fazer, eu tenho que esperar um ônibus. Se você puder pegar o metrô, pegar um táxi e chegar mais rápido, tudo bem. Mas se você não tem essa opção, você tem que fazer alguma coisa com esse sentimento. Então, sei lá, pega uma música no seu celular e escuta. Pega um livro, tenta ler um pouco, olha em volta de você. Se você estiver aqui no Canadá, a gente tem um pouquinho mais, pelo menos aqui em Montreal, o ônibus passa na hora certa, não na hora exata, às vezes atrasa um pouquinho, né? Mas aqui na neve não é nem um pouco agradável, né? Então o que eu costumo fazer quando o ônibus chega muito atrasado, você tá no frio lá congelando? Geralmente eu espero no ponto de ônibus perto da minha casa, tem um parque bem grande, então eu começo a tirar foto do esquilo, eu fico procurando onde tem esquilo, fico olhando os bichinhos pulando, então eu tento me esquentar, às vezes a gente pula um pouquinho quando tá aqui na neve, enfim. Eu tento enxergar alguma coisa enquanto o ônibus não chega, porque senão eu vou ficar maluca, congelada, louca e o ônibus não vai passar só porque eu quero. Então, tente você também, se você, o que eu mais adorava em São Paulo é que todo ponto de ônibus ou tinha uma barraquinha com pão de queijo, ou tinha perto uma loja, uma banquinha de jornal, qualquer coisa pra gente se distrair. Então, se o seu celular não tem música, se você não tem um livro na sua bolsa, tenta enxergar em volta o que você pode fazer para se distrair enquanto o ônibus não chega, porque não tem o que fazer, a gente entra em desespero pelas situações à toa. É à toa sim, porque se a gente não tem o controle daquilo, para que cáspita a gente se estressa? Por que a gente faz tanto mal para o nosso organismo, para o nosso corpo físico, se a gente não tem poder sobre aquilo? Então, começa a observar. Indo agora menos para o lado da reação, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas indo mais para questões do que já aconteceu na sua vida, que tudo deu errado para dar certo no final, tenta prestar atenção com relação ao ônibus, por exemplo. Vamos supor que você estava morrendo de sede, você perdeu o ônibus, você veio correndo, o bicho foi embora, então não tem o que fazer. Tudo bem, Adriana, então resolvi parar, pensar. Vamos supor que naquele momento no ponto de ônibus você conheceu uma pessoa muito legal, e aí vocês ficaram conversando lá, ai, que droga, o ônibus passou, passou mesmo, né, tal. E aí, sei lá, você tá vendendo a sua casa. E aí, papo vai, papo vem, onde você mora? Moro em tal lugar, tô vendendo minha casa. Nossa, sério, eu tô procurando um apartamento naquela região pra comprar, e aí? E aí, sem querer, você vai e pronto, vendeu tua casa. Ou então tava morrendo de sede, você descobre que tem um rei do mate bem atrás de você. E aí você vai lá e mata a sua sede. Então, assim, tudo deu errado para dar certo no final. Na pior das hipóteses, pode ser que aquele ônibus lá quebrou no meio do caminho e o outro que passou, passou vazio, você sentou. Então, sempre, sempre, mesmo numa situação banal, que é essa do dia a dia, que a gente sempre pega um ônibus ou pega o carro, enfim, acontece alguma coisa, como situações mais longas, por exemplo, sei lá, você está num trabalho que você detesta e você quer mudar de profissão. Então, calma, às vezes você está naquela situação e no fim tudo vai dar certo. Através daquele trabalho que momentaneamente você detesta, você vai conhecer alguém
esse alguém vai te, sei lá, mandar seu currículo para algum lugar, ou então através daquele trabalho alguém vai te falar alguma coisa, ou então você vai ajudar alguém que está lá dentro. Eu sempre falo, a gente pensa tanto em ser ajudado e a gente esquece que pode ajudar também. Então vamos supor, eu vou sair daqui um mês, aí não deu certo, eu vou ter que ficar no trabalho mais 3 meses. Pode ser que um colega de trabalho seu precise muito de ajuda, e se você não estivesse lá, ele não ia ter ninguém para ajudar. Então, sempre, sempre, sempre. Tenta agora rapidinho pensar numa situação da sua vida, no passado, não no presente, porque no presente tá machucando ainda. Então pensa no passado, alguma situação ruim que aconteceu com você, que seja a longo ou a curto prazo. Eu vou pensar em uma aqui também. Então, tenta analisar. Graças a essa situação, você é melhor hoje, você aprendeu muitas coisas, você descobriu outras coisas e você evoluiu graças a esse sofrimento ou graças a essa experiência, graças a esse desviar de caminho. Você pode ter mudado de trabalho, mudado de casa, mudado de país, como é o meu caso, conhecido alguém muito especial na sua vida. Então, tenta analisar alguma coisa que deu muito errado, que graças a esse erro, graças a esse momento difícil, hoje você tem, ou você faz, ou você é do jeito que você é. Então, meus queridos, a minha dica hoje fica nisso. Tenta analisar mesmo os exemplos pequenininhos do nosso dia a dia ou exemplos grandiosos de fases mais longas. Tudo que dá errado na nossa vida dá certo no final. É como eu sempre brinco, o maior exemplo que eu pessoalmente tenho. Enfim, não vou ficar contando a história da minha vida aqui, né? Que a pessoa passa dos 30, vai ficar meio longo para vocês. Então, eu vivia uma vida perfeita em São Paulo, perfeita, né? Enfim, se você é de São Paulo, se você conhece a cidade, você sabe que não é bem assim. Mas eu amava morar em São Paulo, eu amava o meu emprego, eu era professora, eu amava a vida que eu levava, o apartamento que eu morava, tudo. Só que, devido a algumas circunstâncias, a violência, episódios muito dolorosos comigo, com pessoas que eu amo, a gente viveu experiências negativas e fiz o processo de imigração. Hoje estou morando aqui no Canadá. Não foi nada fácil, eu passei por momentos muito, 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 muito difíceis no começo, tanto de saudade quanto de adaptação, enfim, todos nós, né? Passamos por momentos difíceis, por fases difíceis, que a gente quer jogar tudo pro espaço e não sabe mais o que fazer. Na hora do desespero, do olho do furacão, não precisa chegar nesse nível, tá, gente? Mas eu fui teimosinha e eu precisei chegar no fundo do poço, lá no fundo, bem fundo. Então, nem sempre isso acontece, né, com a gente. Tomara que não aconteça com você, tomara que nunca tenha acontecido, mas se aconteceu e se acontecer, tenta o mais rápido possível enxergar por que eu tenho que aprender com isso tudo. Nem tanto o porquê, porque o porquê às vezes a gente fica parado, né? O porquê, porquê isso, porquê aquilo, e o porquê às vezes não leva a lugar nenhum. Mas como? O que eu preciso aprender dessa situação e como eu saio daqui? Então, graças aos florais de bar, graças a muitas pessoas que me ajudaram e graças à minha força de vontade, eu consegui sair do meu buraco e hoje eu tô aqui trabalhando como terapeuta, graças a tudo isso que aconteceu de ruim comigo. Na verdade, não foi de ruim, foi teimosia minha, que demorou para enxergar, que demorou para aprender, que demorou para reagir positivamente com relação a tudo que estava me acontecendo. Então, eu não tô falando aqui para vocês somente como terapeuta, eu tô falando para vocês como uma pessoa, como qualquer outra, que vivenciou momentos ruins e que aprendeu a duras penas, que é reagindo bem, através dos nossos erros que a gente vive a vida que sempre desejou. E a vida é feita de momentos pequenininhos. Vão acontecer coisas ruins no meio do caminho, mas quanto mais rápido você tentar olhar para a solução, mais rápido você sai do problema. Então, tenta sempre enxergar o lado positivo da coisa, mesmo que esteja tudo péssimo, horrível, que a dor seja insuportável. Acredite, quando você pedir por ajuda, a ajuda vai vir. Como tem uma monja que fala lá no filme Eu Maior, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link, é um filme lindo, gratuito, é um documentário maravilhoso brasileiro, e ela fala muito disso. Se a gente abre as mãos, a gente tem o mundo todo. O mundo cabe na nossa mão. E é verdade, se você abrir a mão, você percebe que nada foge daqui, o mundo inteiro cabe nas nossas mãos. Mas se a gente fecha, fica limitado, não cabe nada, não entra e não sai nada. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente se abre
para possibilidades diferentes daquelas que a gente imagina, né? Às vezes a gente quer controlar tudo, mas quando a gente se abre para outras possibilidades, além das que a gente conhece, que a gente acredita que seja a solução, quando a gente confia no universo, natureza, Deus, como você quiser chamar, quando você confia, quando você entrega, quando você não aguenta mais e você resolve pedir ajuda, a ajuda vai vir até você. Quando a gente segura, não, tem que ser assim, tem que ser assado, vai ser mais difícil mesmo, a gente vai sofrer, vai penar. Quando a gente acha que não merece, quando a gente tem vergonha de pedir ajuda, quando a gente acha que tem que dar um jeito sozinho, se virar, é mais difícil, é mais doloroso. Pra quê? Não sofra desse jeito. As pessoas sabem que você é imperfeito, sabem que do mesmo jeito que elas precisam de ajuda, você também precisa. Então, para com essa coisa de excesso de controle, de querer só xingar e não aceito, não aceito essa coisa. Eu vejo muito meus pacientes às vezes falando, eu não aceito. Então, enquanto a gente teimar, vai ficar cada vez mais difícil. Mas essa história que tudo deu errado para dar certo no final, pega seus próprios exemplos do passado, lembra que muitas coisas desviaram você do caminho, não é que deu errado. Foi o universo te dando uma mãozinha, desviando você do caminho, como diz aquele ditado, Deus fecha uma porta para abrir uma janela gigante, e é isso mesmo. Então, tenta analisar o seu passado e você vai ver que a situação que você está vivendo hoje, que é difícil, ela tá aí para te ensinar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa que a sua teimosia não está deixando. Então, abra sua mão e receba o mundo inteiro de possibilidades, de soluções, de tudo para fazer você feliz. Nunca esqueça, você está aqui para ser feliz. Só que você precisa enxergar que tudo que deu errado só te desviou do caminho para algo muito maior, além daquilo que você desejava. Às vezes a gente deseja tão pequenininho, mas se você acreditar em você e acreditar que você merece e deixar o universo trabalhar, deixar o universo te surpreender e parar de ser teimoso e deixar a sabedoria do universo, dos seres maiores te mostrar, olha, aquilo ali você não sabia ainda, então deixa eu te mostrar que tem outra possibilidade. Quando a gente acredita nessa sabedoria maior, tudo de perfeito acontece na nossa vida. Então, meus queridos, fica aqui o recado: nenhum sofrimento é eterno e ele pode durar um segundo, um ano ou toda a eternidade, depende de você. Depende de como você reage, depende de quando você resolve entregar os pontos, não entregar os pontos da sua vida, das coisas que você deseja, entregar os pontos da teimosia, do excesso de controle e de aceitar ajuda, aceitar que a gente não sabe de todas as coisas, mas o universo pode ensinar todas as coisas pra gente, desde que a gente seja humilde e aceite. Quando eu falo a palavra humilde, tem muita gente que interpreta errado, mas eu sou humilde. Quando a gente não quer ajuda, não quer isso, não quer aquilo, a gente não está sendo tão humilde assim. Então, humilde é na essência da palavra, é a gente aceitar que merece o melhor, aceitar que a gente comete erros e é graças a esses erros que a gente aprende. Então, humildade engloba todas essas coisas. Então é isso, meus queridos. Fica aqui o recadinho de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você quiser ficar sabendo dos meus próximos vídeos, é só você se inscrever aqui no meu canal. E aí você recebe uma notificaçãozinha cada vez que eu preparar um novo vídeo. Enfim, se você quiser me sugerir algum tema, como muitas pessoas sempre fazem, me escreve lá no contato@hojeeumesinto.com. Se você quiser saber um pouco mais sobre os florais de Bach, sobre o meu trabalho, entra lá no meu site, hojeeumesinto.com. Eu vou receber a sua visita com todo amor e todo o carinho do mundo. Então, é isso, meus queridos. Como eu sempre digo, você é a pessoa mais importante do mundo. Nunca esqueça disso. Um beijo enorme e até a próxima.